A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde. Centro de Estudo Einstein. Tá difícil? A gente te ajuda. Coisas de Maiara, um novo jeito de comprar. E FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela, que quando vem de roqueira, hoje ela não veio, mas quando ela vem com aquelas correntes... Também só vem com a roupa, né? Porque cantar e nada, mas nada como ter um vocal coach. Um vocal pra coach. cuidar de mim, não é? Não é? Um vocal sabe que coach. tudo que vem de coach aqui a gente acha que é picaretagem. Mas tu sabe agora, que vocal coach a gente essa... não conhecia ainda. Tem coaching de tudo, agora de vocal... Picare coach, tá? Vamos falar mal, já vai começar as críticas, né? Vai começar aqui no meu celular, eu já vou receber... Só pra galera entender. Programa do Avesso tá no ar. Hoje um programa... Que lindo que tá o dia, mas o programa é gravado, né? Isso é sol, né? Hoje é sol. Porque brilha é sol. Gente, é sábado de manhã. Estamos gravando esse programa especialmente pra vocês, com todo amor e carinho. Saímos da cama sábado de manhã pra vir falar com vocês. A gente grava pelo celular. O convidado, ele é fera, né? Não dá pra deixar passar. Ele tem que acordar junto com a gente. Faz mais ou menos 3 meses que tá marcada essa entrevista. E eu sou prova viva disso. O Mano falava entrevista. A entrevista vai acontecer agora. Seja bem-vindo, Ariel Coelho. Opa, galera, muito obrigado pelo espaço. E vamos lá, avançando já, aproveitando a deixa. Eu concordo plenamente que tá uma picaretagem, esse negócio de coaching. É muito coaching, né, Ariel? Coaching de tudo. Cai coach com tudo. Eu próprio brinco com a rapaziada, né, que me acompanha, assim, os meus amigos professores, amigos cantores, que eu acho que eu vou tirar esse nome coaching, do vocal coaching. Mas vocal coach fica legal. Não, ficou bonito. Quando botar o vocal, valoriza. Porque só tem tu, entendeu? A gente não conhece muito. Já espalhou. Não, a ideia é boa, né? O vocal coach, ele é um treinador de vozes, mas eu concordo que é um termo muito genérico, é um termo que pode rolar muitas interpretações, mas se a gente entender até bonitinho, o vocal coach é uma ideia legal. Vocal coach é o seguinte, o meu amigo Alisson Garcia, um baita vocalista, ele resolveu dividir suas experiências vocais com outros cantores que admiram, inclusive, o trabalho dele. E eles querem saber, Alisson, como é que você faz? Esse, teoricamente, é o vocal coaching. O professor de canto é aquele que, independentemente da expertise dele, ele tem que entender de pedagogia vocal para ensinar alhos e bugalhos para gregos e troianos. E não só eu sou cantor de rock, eu só ensino rock, por exemplo, né? Então, assim, há uma confusão nesses termos e tal, mas tu também é pedagogo, no caso. Sim, no meu caso. Cantor, pedagogo e vocal coach. Mas você já foi professor vocal. Sim, exatamente. Eu até prefiro, literalmente, me pensar professor de canto, né, e técnica vocal, ou seja, na pedagogia, do que vocal coach. Vocal coach acabou ficando porque ficou, sacou? Ficou porque virou marquinha. Quem tá nessa mesa hoje? Alisson Garcia, buenas! Bem-vindo novamente, again. Amém. Então, a gente conseguiu trazer o Ariel, né? Então, faz alguns anos já que a gente tá tendo contato, né, Ariel? E toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer ele pra cá, pra ajudar as pessoas, eu digo sempre assim, eu levo isso como um hobby de luxo, né, mano? Como a última vez eu tive aqui, né? Hobby de luxo. Mas assim, isso não serve só pra quem canta, né? O Ariel, ele tem uma bagagem de cuidar mesmo da voz profissionalmente. Então não importa se você é um locutor, se você é um cantor, mas ele te demonstra e consegue fazer com que tu conheça a tua voz. O mais importante. O Alisson canta bem ou ele só grita? Ele é um baita bem. Cantor, é um baita cantor. Eu subi no elevador com eles e o Ariel falou, esse cara aqui, é bom. É um baita cantor, é verdade. E eu digo assim, a gente sempre tá aprendendo, né? Sempre tá aprendendo. A gente se conhece há muito tempo e todos os dias eu digo que eu aprendo alguma coisa nova. Mas claro que a gente tem uma experiência de estar no palco, de estar cantando, né? De cantar vários tipos de música. Sertanejo, você tá cantando já? Cara, eu já cantei lá atrás, quando era bem novo, né? Mas assim, eu tive na última oportunidade, falei, né? Quando eu saí daquela questão de ser um vocalista de banda para ser um cantor,
a mente se abriu, tudo melhorou, sabe? Porque o cantor tem que estar preparado para tudo, né? Então foi com esse intuito que a gente começou a ter contato com o Ariel. Aí eu trouxe ele para fazer um curso modular aqui faz 2 ou 3 anos, né, Ariel? Mais ou menos pra isso. mais. O Ariel vem de Floripa? Isso, certo. Então aí, justamente para auxiliar a gente que está aqui, porque hoje o Ariel está no caminho de dar aula para professores, né? Então olha que bacana a oportunidade de a gente fazer um curso com ele, né? Então, porque o mesmo cantor, se o cantor eu sou autossuficiente, não fizer mais curso nenhum, ele vai ficar para trás. Alguém vai começar a passar por ele, né? Então a gente nunca pode pensar que a gente é autossuficiente. Todo mundo é perito em alguma área, né? O Alisson canta bem as partes agudas, isso, tal. Mas se eu ficar só nisso aí, eu vou ficar enjoativo, não vou crescer mais, nem vou evoluir, né? Então é nesse sentido que ele está auxiliando tanto os professores para auxiliar os alunos, né? E aí eu achei legal porque ele está passando pelo Brasil todo fazendo workshop de drives vocais. Então o drive é uma questão que a gente já conversou aqui, né, Guilherme? Que dá um brilho especial, né? Na Sacará Rocker. Então é uma oportunidade de todo mundo estar aproveitando aqui na região. Tá certo, olha, o Spiazzi tá na mesa também. Como foi puxando, né? A Ariel puxa a Alisson, que puxa o Guilherme Spiazzi. Eu vou falar buenas, porque é bom dia, mas a gente tá gravando de manhã, então não avesso é à tarde. Então buenas, Guilherme Spiazzi. Quem teve essa ideia? Bom dia, boa tarde. Excelente ideia. Excelente ideia. É bom que a voz já vem, né? Já vem... Já vem com aquele grave extra, né? Oi, gente. Como é que não deve ser humano de manhã, né? Pode fazer a voz do mano? Tu sabe como é que é? Eu te dou bom Não dia. Depois eu quero a tua análise da voz do mano, Ariel. Junto com o Gui, a gente puxa o Diego, né? Diego de Matia. Bom dia. Boa tarde. Tem crônica hoje? Não, hoje não é dia de crônica. Não tem crônica. Tá bom. Crônica é a situação do povo aqui de manhã. Bem-vindo. Crônica Todo mundo de acordar de óculos manhã, né? escuros aqui. Todo mundo Olha só, é mais fácil tu ensinar a cantar um cara que não sabe nada ou aquele cara que já chega sabendo alguma coisa, que acha que sabe cantar. Pode crer. Os dois fenômenos têm as suas peculiaridades. Do ponto de vista de uma formatação, o que eu já não gosto da ideia de formatar alguém, pelo menos a pedagogia vocal moderna não pensa assim, quando uma pessoa não tem nenhuma experiência com canto, fica fácil, entre aspas, você dirigi-la para algum lugar. Mas é perigoso, porque sempre é um trabalho, né? Que tu acaba correndo esse risco de formatar alguém sem querer querendo. E repito, a pedagogia vocal moderna não pensa assim. Quando tu recebe um cantor já com uma história, né? Com a sua expertise e tudo mais, é bom porque ele já traz o produto quase pronto e você tem que lapidar. Ele já tem um DNA dele, já tem, né? Isso, já tem uma história, exato. Mas por outro lado, tem o engessamento. Tem um viciozinho. Isso, o cantor chega engessado e tal. E nós sabemos, né? Pelo menos pensa assim a pedagogia moderna. Nós trabalhamos com, eu digo nós seres humanos, vou trazer pra arte, né? Nós trabalhamos com memória muscular. Certo? Pensando em nós que fazemos movimentos específicos para cantar, a língua, a boca, não sei o quê. E aí quando o cantor chega já com seus, como tu falou, com seus viciozinhos, que bom se os vícios forem bons, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, mas então tem que fazer uma correção, o que significa dizer que tu tem que desconstruir memórias musculares para incrementar outras memórias musculares, para no final da brincadeira isso tudo gerar sons específicos que o cara quer produzir. Drives, por exemplo. Então assim... O que são drives? Vocês falaram drive umas 3 vezes. Drive pra ele está ruim, computador. Mega Drive. Drive são aquelas quebras de frequência ou quebras de fluxo. Na prática, o canto vai fazendo lá ou outros tantos tipos, são drive. O pessoal chama de voz roquinha, voz... Sabe quando tu aperta o pedal da guitarra e distorce? É isso. É a distorção. De grosso modo é isso. É isso mesmo. Aí quando eu canto desafino, então é um drive. As pregas vocais estão ruins, entendeu? Ruins. Mas isso que falou é importante. A diferença de um drive, qualquer ele que seja no sentido de voz, aproveitando, né, que a gente tá, as pessoas nos ouvindo, drive não é uma desregulação do sistema vocal. Vamos brincar, né, com a ideia de o cara falando e acontece isso, né? Isso vai ter outro nome e é outro fenômeno na pedagogia vocal, sei lá, a quebra do registro, quebra não sei o que, músculos trocaram. Drive não, drive é tu formata a musculatura de modo que tu, brincando com o pedal, tu incrementa uma quebra de frequência. Mas é bem tosco.
tu quebra a frequência. Isso é um drive. E nós sabemos hoje em dia, né, pra graça vamos dizer, pra graça de nós pedagogos vocais e consequentemente da galera que nos busca, nós sabemos hoje que tem muitos tipos de drives vocais. Então, e eles todos são treináveis, são, né, passíveis de aprendizado, não tem necessariamente a ver com características, o humano, ele tem a voz X, então ele só vai poder fazer o drive X. Isso não tem nada? Isso, nada a ver. O humano tem a voz X, ele vai poder fazer o drive X, Y, Z, tal, desde que ele aprenda, como o Alisson estava dizendo, a mexer por dentro na sua musculatura. Você falou em frequência, cara, eu li uma teoria naquelas teorias de conspiração. Do 420 Hz, da afinação, que 440, é verdade. 440, né? É bacana, dizem que sim, mas eu não acredito. Mas com essa teoria. A teoria é que é o seguinte, a gente é afinado em 400, os instrumentos hoje, né, as músicas são todas afinadas em 440 Hz, o Lá, né? Nota Lá em 440, tu abaixa para 432, né? Isso, uma coisa que é chamada uma frequência mais natural. Exato. Né? Que isso defina, né? Tanto que, se eu não me engano, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers é gravado em 432 e, se eu não me engano, Bob Marley também tem algumas coisas. Quer dizer que se eu gravar nisso eu vou fazer sucesso daí? Aí, eu duvido. Conta a lenda, por favor, me ajuda. Eu não lembro quando foi, mas é que parece que foi a pedido de algum grande general de guerra, alguma coisa assim, que eu não lembro agora qual é a época, ou de um rei, vou inventar. Um rei deve ser. Alguém, alguma coisa que, assim, que falou pros né, vamos dizer, pro maestro, não sei se era o nome desse, cara, aumenta a frequência pra poder gerar mais ansiedades e não sei o que, porque era pra fazer alguma coisa de guerra. Vamos atrás dessa história, que eu vou pesquisar isso daí. Eu não lembro. Teoria. Já li sobre, mas eu não lembro dessa referência. É uma coisa assim. Tá, e todo mundo pode cantar, cara? Todo mundo, não tem exceção. E tem voz ruim. E tipo, tem cara que chega lá e diz assim, cara, desculpa, tua voz é uma bosta. e tu não vai poder cantar nunca na vida. Fecha essa boca. Tem, inclusive tem um cara famoso aí. Não, tem várias. Essa pergunta é muito boa, porque ela nos remete imediatamente à diferença, ou à necessidade de diferenciar o que seja, de um lado, estética vocal e de outro lado, técnica vocal. A estética vocal, como o nome está sugerindo, ela remete à subjetividade. Estética é um fenômeno cultural, certo? O que é pra nós bonito. Eu sou do Rio Grande do Sul, oficialmente, então eu vou brincar com essa ideia. Eu quer já ver? ter falado isso. Não, mas... não acrescentou nada na entrevista. Edita isso. Não acrescentou nada na tua entrevista. Então eu vou brincar com essa ideia, quer ver? Né? O gaúcho lá de Uruguaiana, vamos brincar assim. Pra ele é lindo aquele negócio. Pra ele é lindo aquilo. Tem uma emoção. Pá! Aí brincando com a história. O manezinho de Floripa olhando pra isso e fica... Por que o cara tá fazendo essa voz? O que tem nisso aí? E o contrário é verdadeiro. Lá no manezinho... O gauchão vai ficar... Entendeu? A subjetividade incluída nisso tudo. Então, estética tem que ser bem claro que estética vocal, ela é um fenômeno social. E vocês que trabalham, inclusive, né, com rádio, o pessoal que trabalha com comunicação social de modo geral, e que, queira ou não queira, imprime através dos seus playlists, setlists, imprime o que é bom e o que não é, entre aspas, o que tá tocando, o que não tá tocando. Vocês são formadores de uma cultura vocalmente aceita e uma cultura vocalmente não tão bem aceita. Não tô entrando em detalhes assim, né, mas é um sem querer. Aí, consequentemente, às vezes o professor de canto, que participa desse grupo de formadores de opinião, ele próprio tá formatado, chega um aluno com a voz: ó, professor! Eu quero ser cantor! Aí o professor, sem querer, liga aquela luzinha. Não, isso não é uma voz de cantor, o que é isso? Pronto, ligou. Técnica com estética, misturou tudo. Como é que tu tecnicamente, explica? Me perdoa, e tecnicamente, pra pedagogia vocal moderna, você bem frio, calculista, bem assim, ó. Eu quero, professor, o aluno X, professor, eu quero cantar igual Ozzy. Aí nós vamos pegar, botar Ozzy na roda e... Nossa, mas a voz do Ozzy parece não sei o quê. Pra pedagogia vocal moderna. Tá, não interessa. Vamos codificar fisiologicamente o que ele fez com o palato mole, com a língua, com a boca, com a laringe, não sei o quê, pra fazer esse som. E pronto, é esse o som que o cara vai fazer. De resto, a gente vai ensinar ele a fazer esse som sem julgamentos, porque ele quer fazer. Nós somos viabilizadores de pessoas. E interessa pra nós ao fundo assim: fisiologicamente machucou o cara, fazer... Não, ele tá muito bem, obrigado, não precisou depois fazer recuperação, etc. Ele tá indo muito bem, obrigado. Pronto, cumprimos a nossa missão. E um pouquinho pra trás não era assim. Um pouquinho pra trás era bem assim: professor, eu quero cantar Ozzy. Quem canta Ozzy? Em primeiro lugar, Ozzy não é cantor. Ozzy é uma voz de não sei o quê. Pronto.
Então a gente misturava técnica e estética, me perdoa, eu acabei. Não, eu ia te perguntar como é que tu explica o fenômeno Nando Reis. Ele vai falar na volta, vai. Fenômeno Nando Reis. Não, tem fenômeno pior. Não, mas que pior, ninguém tá falando que é ruim, entendeu? Por que já tá falando que é ruim? Eu adoro o Nando Reis. É, a Pete adora. Eu quero o fenômeno Clarice Falcão e Paula Fernandes. A gente já volta respondendo isso aqui no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no Avesso. No Avesso? De hoje gravado com uma fera, um coach vocal. Olha que hoje, estamos gravando esse programa, que dia é hoje? Segunda. Não, mas que dia que estamos gravando? Hoje é sábado. Sábado. 29. Hoje é aniversário do Gedli, 64 anos. Olha. O mestre, hein? Olha aí, mestre. É outro que esteticamente muitas pessoas criticam a voz. Exato, A voz verdade. Mas canta pra caramba e é o cara, né? Não. Mas isso deve Super acontecer afinado, com né? todos os cantores, não? Quem gosta, quem não gosta. Via de regra. Inclusive cantores eruditos, que são teoricamente, historicamente tidos como bons Bambambãs. cantores, bambambãs. Tem gente que não foi educada pra ouvir aquilo e literalmente ouve e fica, nossa, o que é isso? Ó, quem tá falando com a gente é o Ariel Coelho, ele que é cantor, pedagogo, cientista vocal. Tem isso também, mano? Nossa, Ai. bonito, hein? Cientista vocal. Legal. O Mas Ariel a tá gente aqui usa com o rato de Alisson, laboratório. com o Diego e com o Espiaço. Aqui, ô Ariel, eu quero saber um negócio aqui, enquanto professor. Quando chega lá o cara que já tem experiência pra aprender, né? Tem experiência, assim, resolve também o problema que a gente chama de o LSD, né? Que é o Lead Singer Disease. Aquela doençazinha, assim, de, assim, eu sou o Deus. Cara, Resolve. isso é muito interessante o que tu falou. Eu costumo brincar com essa ideia, e é um brincar sério, né? Com a galera, tanto os professores que eu tenho a graça de poder ter comigo agora, quanto os cantores. O vocalista, ele tem uma... é tudo brincadeira, mas é sério, tá? Ele tem uma síndrome, ele acha que ele é o Deus na Terra, e na banda ele é o cara. Ele só perde pro guitarrista. Né? E o guitarrista tem a certeza, ele acha. Exato. Né? E isso, claro, tem uma lógica, não de ele se achar isso, mas de tem uma lógica na história, né? Porque o vocalista é o cara que acaba sendo os holofotes da banda, e eu acho que ele não administra muito bem a história e se perde, né? Numa aula de técnica vocal, o nosso papel ali é frio e calculista. Tu mexeu errado no músculo. Não, mas eu só... não me interessa o que tu é. Tu mexeu errado no músculo. Ou tu mexeu certo no músculo. Não, mas eu nem sou nada. Não, mas tu mexeu certo no músculo. Então a técnica vocal moderna, ela tenta separar bem o joio do trigo. Por isso que, de novo, a palavra coaching é importante. Por isso que eu vou desistir também desse nome. O coaching é o cara... Ele é coaching artístico. Uhum. Ele vai... inclusive, às vezes, um coaching artístico vai estimular isso no cara. Não, cara, tu tem que pensar que é o seguinte, você é o cara, pro cara realmente ficar naquela onda de... Então tá, né, cara? E isso pode gerar no cara resultados positivos. Pra técnica vocal, isso não interessa. Isso não é segurança de palco, essas coisas. Né? Exatamente. Pra nós, o que conta mesmo, isso pra nós eu tô tentando demarcar bem, né? A técnica vocal em si, frio calculista, não importa o que o cara vai fazer, desde que ele faça tecnicamente correto. Então eu acho que tem que separar bem o joio do trigo. O professor de canto é professor de canto, o professor de técnica é professor de técnica, o coaching é o coaching, e o coaching, inclusive, é o coaching artístico, o coaching vocal, por isso que eu também concordo que tem uma... O Max está perguntando, pra cantar também se usa progressão canônica? Bonito isso que você pesquisou no Google. É da igreja? Olha, É bonito Papa? É do isso. Papa? Canônico. Olhou no Google, né? Bom, pra cantar, é claro que nós sabemos que tem um processo de formação, digamos assim, até cultural de cantores, e quanto mais, vou tentar responder da seguinte maneira, quanto mais musicalizado, e aí incluiria, obviamente, todos os estudos teóricos de diferentes sistemas tonais, inclusive, vamos dizer assim, porque nós trabalhamos com sistema tonal, e existem outros sistemas tonais. Então, faz parte da formação de um bom cantor, ele adentrar nesses diferentes sistemas tonais, para
pra ele ser um músico completo, por assim dizer. Óbvio que ele não vai... não é o fato de ele ter estudado todos os sistemas tonais do mundo que faz ele um bom cantor. Só quero dizer que faz parte de você ser um bom cantor e um profissional da música, né? Você passar por esses caminhos, sim. Mas não impede você de não conhecer os outros sistemas tonais e também não ser um bom cantor. Uma coisa que costuma acontecer muito é o cara começa a cantar em casa, chuveiro, acaba que muitas vezes ingressa em banda baile, toca a vida... ou banda autoral, perfeito. Se machuca. Perfeito. Se machuca a voz? Machuca a voz. Latel. O cara muitas vezes canta muito agudo, sim. Acaba se machucando. Por que machuca? Porque força? Bom, não faz direito? Exatamente. Vamos pensar a voz barra músculos. A voz é músculos, certo? Claro, tem um conjunto de componentes, de ressonantais, etc. Mas pensa friamente. A musculatura laríngea é a chamada fonte por onde o ar vai passar e vai vibrar, blá, 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 blá. Na laringe, quando a gente força situações que pode ter a ver com tonal, pode ter a ver com drive errado, pode ter a ver com um monte de coisa... Quando começa a forçar a musculatura, encara como qualquer outro músculo. Vai ter uma hora que a musculatura vai entrar em... contratura. Isso, contratura. Exatamente. Você começa a machucar a musculatura. E como o cantor não treinado, entre aspas, e às vezes pode ser treinado pela vida. Vamos falar, o cantor Sim. de baile, por exemplo, fantástico. Eles vão se virando nos 30 e sai cantando, que é uma beleza. Se o cara não tiver essa sensibilidade de estou me machucando e tenho que continuar cantando, porque a exigência é essa, aí ele se machuca cada vez mais. Aí, brincando com a história, ele precisa de um fisioterapeuta da voz, que seria o fonoaudiólogo, certo? E a pedagogia vocal moderna quer exatamente que as pessoas não precisem disso. Mas, por exemplo, esses cantores de baile, cara, cantam 4 horas seguidas. 4 horas. Isso não tem... É excesso, Ariel. Mas presta. O que é, Ariel? 1 hora, 2 é legal, mais que isso já não dá? E não, vocês perguntaram agora pro cara errado, tá? Os pedagogos mais tradicionais, eles vão dizer exatamente, cara, 1 hora, 1 hora e meia tá muito bom, depois você tem que parar. Esse é o tradicional. Aí, brincando, vocês perguntaram pro cara errado. Eu defendo a ideia de que tu pode cantar... Perdão. Tu pode cantar... Cara, o dia inteiro, se tu quiser. Desde que tu saiba exatamente o que tá fazendo. Traduzindo, né? Se tu saiba os jogos de forças que você usa pra poder produzir os sons A, B, C, D, F. Cantar cansa. Claro, cansa como correr, como tocar e tal. Mas se você faz isso corretamente, usando até a regra do bom senso de você caminhou e começou a cansar, dá uma paradinha e descansa. De novo andou. E não, eu vou caminhar o dia inteiro e vou... Sai correndo. Sai correndo. Então, se usar o bom senso, você consegue cantar o dia inteiro. O que pega nas pessoas é falta de técnica. É falta de técnica, ou seja, é uma erradinha técnica compromete a caminhada do dia todo. Mas aí tu vê um Zezé de Camargo, digamos. Excesso. Ele teve um erro? Teve um erro. 50 anos de excesso. Desde criança, não teve um preparo? Agora é legal, essa questão que tu traz nos joga bem direto agora dentro da técnica vocal friamente. Na técnica vocal, nós sabemos que tem um conjunto de forças que você tem que prestar atenção e controlar. Uma delas é a pressão, vamos dizer assim, a gente vai chamar de subglótica, abaixo da glote onde a prega vocal se encosta, vamos falar assim, né? Que é a força que você faz com a musculatura abdominal, para poder empurrar o ar, a pressão, para poder vibrar, blá, blá, blá. Quando tu excede essa pressão, você tende a fazer a musculatura laríngea se esfincterizar. É como você pegar a sua própria mão, pegar a outra mão e empurrar uma contra a outra. Digamos que essa linha de cima. Tô tentando pensar na pessoa que tá ouvindo. Ouvinte. Né? Exato. Mímica. Tô botando a minha mão com a palma para baixo, aí a outra mão eu tô fechando o punho e tentando empurrar aquela mão que eu botei para baixo, tentando empurrar para cima. E com a de cima, que é a laringe, eu tô tentando segurar de baixo. Essa força que eu tô fazendo com essa faz a de cima se contrair o conjunto de músculos também. Na laringe acontece a mesma coisa. Então a pressão de ar que a gente faz, a pressão de força que a gente faz embaixo, faz a laringe se esfincterizar. Um outro problema associado a esse, tô pensando no Zezé, ele comeu pouco ovo, né? Ele comeu mais, né? O ovo dele tava estragado. Ele só comeu como quando era novo, depois ele desistiu. É o excesso de pressão, a gente chama, tem uma palavra bonita, é psicoacústica. Resumindo, é o vozeirão pressão. É o cara que é gritão. Ele quer cantar, porque ele aprendeu assim e acha que é bacana, cantar muito forte. A gente chama isso de cultura do vozeirão. E nós sabemos hoje em dia que não precisa tudo isso. Nós herdamos essa ideia de que para cantar bem você tem que cantar forte, muito alto. E tem uma lógica por trás disso, o próprio canto erudito ensina isso para nós. Aí o que acontece é que quando você
exagera a pressão psicoacústica / volume, você faz mais força ainda na musculatura abdominal, pressão subglótica, ou seja, você submete a sua laringe a uma força extrema e ela acaba fazendo contrações, que a gente chama de esfincterização. E o cara não para, porque o cara é cantor, e vamos continuar. E aí, com o passar do tempo, a musculatura não resiste e, como qualquer outro músculo do corpo, começa a se entregar e rolar os problemas efetivamente. Principalmente desafinação, né? Pode acontecer aí pensando agora na prática, pode acontecer desafinação? Pode. Pode quebrar, como o pessoal diz, quebra a voz. Pode, a musculatura se solta. O cara tá ouvindo agora, imagina que tá no carro, né? Exatamente. Obviamente alguém ligou o rádio nessa hora. Óbvio, na vida inteira, obviamente alguém uma ligou. criança atrás dormindo. Ô, Ariel. Alguém bateu o carro. Pode acontecer o drive, o cara não queria fazer drive e vai lá, pare! Até quando você... Isso é uma contração muscular também. Tu chegou a trabalhar com o Edu Falaschi, né? Sim. Que fez sucesso com o Angra, agora segue com o Almar, carreira solo. Sim. E ele é um caso, né? Ele é um Cantava caso. super agudo, os 2 primeiros discos com o Angra fenomenais, o cara vai na estratosfera, depois começou a complicar. O Edu, eu vou repetir palavras dele, pra ser bem, como eu posso dizer, pra qualquer coisa a gente perguntar pra ele. Palavras dele. E vou tentar, obviamente, ser recortante nas falas, pra não ficar depois arestas a parar. O Edu, ele passou por uma situação bastante difícil nos últimos anos do Angra, por questões internas da banda, questões profissionais de pressão, efetivamente. E desde que ele entrou no Angra, ele já existia uma cobrança, o que num primeiro momento era muito legal, uma cobrança de toda uma herança do Angra que tinha, que cá entre nós, substituiu o André Matos, não é assim, e com isso eu não tô querendo dizer, então parei, o Edu não era tão bom. Não, ao contrário, é que tu entra com essa carga. Sim. Pode ser qualquer cantor, pode ser, abrindo um parênteses, o cantor Jørn Lande, um dos vocalistas muito bons, modernos. Se ele for convidado pra entrar no Iron Maiden, por mais que o Jørn Lande já seja o Jørn Lande, ele tá entrando e herdando consigo a carga de você está entrando no lugar do Bruce Dickinson. É uma carga, por mais que ele seja muito bem resolvido. Então é o caso, voltando ao Edu. Aí, desde o início do Angra, ele já tinha essa carga de, ok, você tá entrando, por mais que a gente vai fazer novos trabalhos daqui pra frente, que foram geniais, tem essa carga e que nós vamos ter que tocar. E com o passar dos anos, tô falando assim agora, muitos anos, vamos pensar, o repertório sempre, por isso que eu falei que é profissional, o repertório era sempre exigido que se cantasse muitas músicas da fase primeira, que foi onde alavancou o Angra, e algumas também, obviamente, da segunda fase. Mas se explorava muito a primeira fase. Principalmente quando num determinado momento o Angra precisou se reafirmar. Aí, vamos voltar a tocar o que nos fez ser o Angra. E aí, nesse meio tempo, eles já estavam com alguns problemas, vamos dizer assim, né? De ordem profissional, de desgaste, coisas que acontecem. E aí a coisa começou a ficar minada. Nesse meio tempo, já começou a ficar um pouco mais velho. Aí o vocalista começa a botar na cabeça que tô começando a ficar mais velho. Aí se quebrou num show. É porque eu tô ficando mais velho, a minha musculatura não sei o quê. Nós temos o mito, né? De que quando a gente vai ficando mais velho, a nossa voz também vai pro pau. Isso é mentira? Se o cara é um cantor e ele treina técnica vocal, leia, se ele vai pra academia todo dia fazer academia vocal, Glenn Hughes tá aí pra responder. Nossa. Entendeu? Perfeito. Exato. Mas é que a galera que não encara coisa assim, vou brincar com a ideia. Eu sou... Guardado... Brincadeira, depois a gente volta pro Edu. Eu sou um cantor... Vou inventar qualquer um, me perdoe. Eu sou o Coverdale. E eu tenho na minha cabeça que eu sou Coverdale. Eu não preciso treinar mais. Eu sou o Coverdale. Eu já provei que eu sou o Coverdale pra todo mundo. Que esse negócio de ficar treinando técnica vocal chato demais. Eu não vou fazer nada disso. Comigo é assim, ó. Eu vou lá no show e canto. Aí o Coverdale vai lá e faz umas coisas que já fez em show, a ponto de ter que parar show porque se ferrou e não consigo mais cantar. Então, brincando, ele é um cara que chutou o pau da barraca e não, eu não preciso mais treinar. O Glenn Hughes não, ele é todo cuidadoso com a sua voz, ele chega a ser até excessivamente cuidadoso com a sua voz. Não tô julgando nem nada, mas ele é excessivamente cuidadoso. A resposta tá no palco, ele sobe, não importa se tá ruim, não importa se tá bom, não importa se tá gripado, não importa nada, ele vai lá e faz o show conforme a gente ouve ele nos CDs e etc e tal. Ele é um grande fenômeno.
Então, voltando ao Edu, né, pegando ele como nosso personagem, ele começou a se pilhar também. Comecem a fazer a conta. Uma carga, uma história, entre aspas, negada em certo momento, de afirmação dele, no caso, dentro da banda. De repente, a idade, de repente, alguns insucessos ao vivo dos shows. Aí as críticas sociais, e aí começa a pilhar o negócio. E, bicho, foi... Aí ele acabou se pilhando, acabou se desmontando, e claramente o Edu apresentou muito mais vamos falar assim, foi um fenômeno psicofonológico, se eu puder inventar isso, do que não, você tem um problema na sua musculatura laríngea. Então nessas horas o teu lado psicólogo ajuda, né? Ajuda, obrigado. E aí, de fato, cara, o que aconteceu lá com o lance do Edu, quando eu digo, né, que eu fiz um trabalho com o Edu, e depois eu já redigo que foi um trabalho muito mais de conversar. A gente fez pouquíssimas coisas técnico-vocais. A coisa era tão pilhada pra esse outro lado que eu fui muito mais... Usou tua graduação de psicologia nisso. Exatamente. Era muito mais, pô, tinha que sentar. Tinha cena que era engraçada demais, que eu precisava falar pra ele, né, coisa que obviamente, certo, outros amigos faziam, né? Eu fazia na minha função profissional, naquele momento, que era mostrar as baitas obras que ele fez e mostrar, e ficar assim, quase infantil. Você tá ouvindo esse cara? Tô. Conhece esse vocalista? Era você. Era você, cara. Porque o cara tava pilhadaço, sacou? E hoje, né, eu não tenho mais acompanhado ele tão de perto, mas hoje vou fazer minha defesa. Algumas pessoas estão criticando que ele não canta mais como cantava. Cara, ele tá cantando feliz da vida, tá com os projetos dele, entendeu? Tá colocando a voz do jeito que ele quer. Ah, não, mas ele tá falando? Edu Falassi. Tá bom. Tá? Isso, Falasse. Tu falasse tudo. Eu não sei se falou, mas o Edu Falasse. Tá aí o Nando Reis. Boa! Oi, Marvin, você! Quem tá aqui hoje, Pedro? Hoje a gente recebe ele, o Ariel Coelho, nosso coach vocal coach. No avesso. Vai ter exemplos. Vamos fazer exemplo de voz, né? Podia dar uns exemplos de drives aí ao vivo, né? Podia cantar e ele tá... Diego, deixa eu te falar uma coisa, Diego. Tu sabia que em Criciúma o Einstein Centro de Estudos oferece preparação por disciplina para os principais vestibulares? Não sabia. Não sabia. Mas o mano sabia, né, mano? É claro que não sabia. Meu velho não sabe de uma coisa seguinte. Tu é um cara, por exemplo, que tem problema com todas as matérias? Não tem problema. Você pode ir lá. Redação, atualidades, física, matemática, química, biologia e geografia. Redação é o Abraço Redação do Ido? Você pode ir lá, vai. De boa. Mais informações nas redes sociais do Einstein Centro de Estudos, direto com o professor Marcelo Miranda. É fácil, não se desespere, Não se desespere. Marcelão e toda a equipe vai te receber lá. Vai ser bacana demais. Você vai passar pra medicina. Já volta aqui na medicina? É pra passar na medicina, né? Senão vai acabar vindo aqui pro rádio com a gente. Ok, já volto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, VIP Cara Renault Criciúma, Ávila, Cia da Saúde, Centro de Estudo Einstein, Coisas de Maiara e FGV. Voltamos, Pitbull Gondi. Eu ia voltar cantando, mas não deu tempo. Senhora, e voltamos com ele, Ariel Coelho, hoje aqui no Avesso. Quando o clima ia fazer um whistle. Mas sabe o que eu fico preocupado quando vem um profissional na tua frente que te avalia? E daí você vai cantar, você já olha pro cara, ele tá te avaliando, né? Esse maldito tá avaliando todo mundo aqui na mesa, sabe? Ele olha, todo mundo falando. Está certo. Desencanação total. Não tem essa aí? Mas, mano, o legal, assim, ó, o legal do Ariel... Nessa situação do Edu... Lembrando que eu pago ele tudo pra falar essas coisas, tá? A gente acerta. A gente conversou sobre esse caso, né? Porque nós somos fãs, eu e o Guilherme, a gente acompanhou o Angra e tal, e nós somos admiradores desses profissionais, né? E eu conversava com o Ariel, assim... como é que tá o Edu, cara? Né? E ele me relatava essas questões, assim, até porque eu sou uma pessoa muito discreta, eu guardo as coisas, né? Naquele momento ninguém sabia de nada, né? O Ariel falava comigo e tal, e eu muito preocupado com isso. E o legal é que o Ariel falou assim, cara, eu cheguei lá, ele perguntou, tu conhece o Angra? Não. Ele tratou ele como, sem ser uma estrela, tu entendesse? Ele tratou eu como se fosse você. Então, assim, ó, eu tô aqui pra te limpar pra começar do zero se for preciso. Quer dizer, não interessa onde você tá. Né? Então, ele disse, tu tais aqui, mas tu não tá conseguindo fazer isso aqui. Então vamos limpar.
Eu, quando busquei o Ariel, eu cheguei tanto pra ele quanto pra Silver, do coral, assim, ó, faz de conta que eu não sei nada. Eu vou cantar e tu vai me consertar desde o início. Com aquela voz limpa que eu fazia lá, eu já não tô conseguindo fazer mais pelos excessos do metal que eu tava fazendo e tal. E é o que aconteceu um pouco com o Edu também. Hoje, o legal é que a gente tá acompanhando o Edu, né? Ele, como eu falasse, ele tá feliz, tá cantando e tal. Ele sabe as limitações dele, ele sabe que ele não pode mais lutar contra algumas coisas. Mas o importante do cantor não é o cantor que canta mais alto, ou o cantor que fica o tempo todo berrando, não. Ele tem que conhecer sua voz para extrair aquilo que for melhor e fazer... eu sou bom nisso. Então investe nisso, manda ver e faz o teu diferencial. Sim. Porque eu toco guitarra, eu nunca vou ser o Eduardo Anui. Eu canto, eu nunca vou ser o Glenn Hughes. Mas eu tenho capacidade e tenho talento. O importante é que tu pode buscar o teu espaço com aquilo que tu faz bem, sem querer ser melhor que o outro, entendeu? Há espaço para todos. Sim. É nesse sentido. E aproveitando, eu gostaria que o Ariel falasse sobre classificação vocal. Eu sou tenor, eu sou barítono, tal. Existe toda uma classificação, né? Que se eu sou barítono não posso fazer tal som. E já tal. Se limita, né? Às vezes o cara se limita. O ano aqui é tenor, né? E o Ariel tá aí pra quebrar esse conceito, já vem um tempo já pra explicar melhor como é que funciona isso. Quarto tenor? Não, meu maestro já me desclassificou. Fui desclassificado. O que é contralto? O que é soprano? Minha soprano em Jó. Soprano. Tem um jeitinho de soprano, né? Essa história ela é sempre muito curiosa, essa temática, né, da classificação vocal. E é importante que as pessoas tenham muito claro que essa coisa de sou um tenor, sou um barítono, sou isso, sou aquilo, nós herdamos também, pedagogicamente falando, do canto clássico. No canto clássico se fazia isso por necessidade, porque tinha que organizar os naipes de vozes e tal. E os primeiros professores de canto e técnica vocal conhecidos na história eram os maestros. Eles organizavam as vozes conforme eles precisavam. Eu preciso que tu faça isso. Aí eles organizavam os que tinham mais propensão, até porque não tinha tempo demais pra poder resolver coisa. Era assim, cara, tu soa naturalmente, entre aspas, mas na região, beleza, fica ali, exatamente. Aí, com o passar do tempo, começaram, né, vir os professores de fato e tudo mais. Mas em tese, inclusive os próprios nomes, tenor, barítono e tal, não é nome de voz isso, é nome de classificação dos próprios instrumentos. Sax tenor, sax barítono, certo? Pelas regiões tonais e pela timbragem de base, vamos falar assim. Aí, ocorre que com o passar do tempo, a gente foi estudando a voz, né? Eu digo a história foi estudando a voz, e houve a necessidade uma boa necessidade de organizar as coisas, tá? Como é que a gente vai organizar a voz pra gente entender que a voz dele é diferente da dela, como é que a gente vai montar uma pedagogia sobre isso? Aí nós, né, não tínhamos muito pra onde correr. Vamos usar aquilo que a própria teoria musical usa lá na orquestra, vamos dividir por facilidades e vamos trabalhar a partir disso. Aí depois isso ficou muito forte e, inclusive, depois, né, vieram muitos estudos da própria fisiologia e tal, querendo justificar esse tipo de situação. Bom, até aí tá tudo certo. Contudo, nós estamos falando do canto clássico, que exige uma certa estética específica. Estética, quando eu digo, é bem o que eu tô sugerindo, né? É tocar uma Gibson e tocar uma Les Paul. Elas têm uma timbragem inicialmente diferente. Uma Fender. Isso, uma Fender, né? Então elas têm uma timbragem naturalmente, entre aspas, diferente. Pra voz também. E pensando agora de novo na estética do canto erudito, eu tô dizendo bem assim, ao se formatar, ao fazer determinados movimentos que você faz com o seu aparelho vocal, você produz um som X ou um som Y. Tô falando do X, o X é o nosso erudito agora. Se tu fizer puxa pra cá, o som vai ficar não vai ficar Por quê? Porque tu mexeu diferente, tu produziu arranjos diferentes no teu corpo. E tinha uma época que era este arranjo específico que produzia esse som mais que era o correto. Nós, os pedagogos vocais, entendíamos que isso é correto. Era uma tradição, era só uma tradição. Isso é o correto. Qualquer coisa que se faça diferente disso está intrinsecamente errado já. Tá, mas por que tá... Porque não tá soando como este. Pra ser correto tem que soar como este. O padrão é só aqui. Isso, o padrão é esse, perfeito. Era o paradigma da época. Era o paradigma da época, perfeito. Então, com o avanço, eu vou dizer bem assim, com a popularização do canto popular, essas coisas foram se quebrando. Obviamente que num primeiro momento, os cantores populares, de modo geral, foram taxados como não cantores.
Essa era a historinha, né? Cantor popular, não precisa nem estudar, cara. Canta ali, do jeito que tu canta. Como sair, tá bom. É a tua voz natural. É popular. É popular, exatamente. Essa própria divisão já tem aí uma sacada. Não, mas isso o não erudito, a erudição em pessoa, e o popular é tipo, né? Zé Ruela do povo cantando. Então. Não, mas daí eles inventam a bossa nova, que daí pra tocar aquilo, de Zé Ruela o cara não tem nada. Exatamente isso. Exatamente. Né? Popular também não tem nada. Eu queria ser um Zé Ruela igual ao Glenn Hughes. Eu também. Né? Cantor popular, e lembrando que o rock é música popular, né? Pensando na história. Então, dito isso, no canto popular, nós num primeiro momento também não sabíamos muito pra onde correr, e a gente acabou caindo nisso de novo. Nando Reis, é tenor ou ele é um baixo? Nunca. Barítono, nossa, tá distante. Tenor, não sei. Mas peraí, daí a gente compara ele com um tenor erudito. Não, então, nunca, né? Então será que ele é uma soprano? Aí a gente começou a se perder nessas brincadeiras, mas nós herdamos isso também. Então quando a gente ouve a torta e a direito por aí essas falas, ninguém obviamente está de sacanagem, nós estamos repetindo falas que são historicamente colocadas, mas na modernidade nós estamos cada vez mais esclarecidos do ponto de vista fisiológico, o que acontece, e dito isso, pronto, começou a se quebrar um monte de... Não vou chamar mitos, talvez seja esse nome, mas eu não sei se é a palavra boa. Quebrar paradigmas de eu sou lá no canto erudito, eu sou um baixo. Lá no canto erudito, onde eu me formato, eu sou um baixo. Mas quando eu me desformato e me reformato, por exemplo, para canto popular, eu sou o Glenn Hughes. Estão brincando com a ideia. Como assim? Tu tá dizendo que um baixo lá do canto erudito pode no canto popular cantar notas agudas como o Glenn Hughes? Sim, fisiologicamente ele é totalmente capaz. É que nós éramos muito naturalistas. Naturalistas é como o nome tá dizendo. Você é naturalmente, mano, um barítono. Ilimitado naquilo. Isso, exatamente. Você não o mundo é quadradinho aqui. Pronto, não adianta nem sonhar muito. Não, mas eu queria. Não. Mas se ele quiser cantar um Ney Mato Grosso, pois só treinar. Exatamente isso. Só o corpo que não é igual. Não. Vai demorar talvez um pouco. Não, mas no boxe, o boxe vai afinar. Olha aqui, eu quero saber o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar um jornal, pode ser? Tem jornal, Max? Não tem jornal. Diz que não, Max. Diz que não. Só pra ver. Hoje é sábado, não tem jornal sábado. Não tem, mano. E aí? Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Clean Imagem no Nações Shopping. Aberto das 10 às 22 horas. E Guarde Mais Self Storage. Em Criciúma. Seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. Eu quero 5 dicas suas para acabar bem o programa do que o cara não tem que fazer. Por exemplo, o seguinte, quando o cara não pôr pecados mortais, sabe aqueles pecados mortais, né? Pra destruir a voz. Sereno. Não, sereno, vai. Vodka. Por exemplo, cigarro. Só se for de boa qualidade. A Pitty, por exemplo, ela fica falando com o namorado. Essa coisinha de falar com o namorado destrói a voz, aquela vozinha. Sabe? Olha a boquinha. Entendeu? Daí, ó. Deve ter, né, cara? Sim. É o cotovelo do eu? Eu digo lindo, entendeu? Laranjinha. Isso aí destrói a voz, cara. Pode, isso aí vai. Nunca viu ele falando com as crianças assim, né? Deixa espiar. Buenas. Tem alguns comportamentos do nosso dia a dia, comportamentos vocais, que realmente não são muito interessantes. Exemplo, competição sonora. Eu vou a um show ou um jogo de futebol e caio na empolgação total e começo a berrar. Isso, sabidamente, não é nada legal pra voz. Porque, lembra daquela historinha? É uma mão em cima que é a prega vocal e embaixo a musculatura apertando pra poder berrar e a musculatura levando uma atrás da outra. E aí ela vai cansando até o bicho pegar. Fechou. Outro comportamento, tô pensando em comportamentos sociais, não técnico-vocais de canto, né? Outro comportamento que não é muito interessante, vamos pensar, competição sonora eu diria até que é o principal. Que você fez também não é bom. Isso que eu tô fazendo, então olha só, quando a gente tá comprometido, entre aspas, com gripe, tosse, não sei o que, a gente tende, aí começa a ficar muita sujeira, muito muco, etc, tu tende a ficar raspando, né? Raspando, que o pessoal vai chamar de fazer, como tu falou, pigarrinho. Tende a fazer isso. Isso também já foi quebrado, não vou dizer quebrado, foi ampliada a compreensão acerca desse fenômeno. Se você ficar fazendo, eu vou exagerar, se você ficar fazendo o dia inteiro assim, ó,
assim como eu tô fazendo, meio leve até, você vai ter problemas. Mas se você fizer, exagerando, se você fizer assim, ó, é menos prejudicial, embora soe mais agressivo. Então assim, tem coisas que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Eu digo nós, agora a população, nesses comportamentos. Mas por que é dito de alguma maneira que esse tipo de comportamento não é bom? Porque se a gente perguntar pra qualquer fono, o fono vai repetir isso. Não, pigarrear não pode. Porque eu vou perguntar bem tosco pra vocês. Quem aprende técnica de pigarrear? Exato. Então, na dúvida, o fono, que é um profissional da saúde, ele tem por obrigação. Pigarrear vai ferrar. Porque ele não sabe a técnica de pigarrear, entendeu? Então, mas só pra aproveitar, né? É verdade que pigarrear ferra? Depende do modo como você pigarreia. É verdade que tosse vai ferrar? Depende do modo como você tosse. Tosseia, né? Se passar a parte de eu não sabia nem que pigarrear era uma verbo, né? Pigarrear. Sei lá, tossear. Próxima crônica é sobre pigarrear. Né? A terceira, vai. Vamos pensar. Outra situação que não é interessante. A história do gelado, cara. Vou tomar gelado. Essa ideia é boa. Também se alargou a compreensão acerca dessas coisas e é verdade que se eu tomar gelado eu não vou cantar bem? Não é verdade. Não, mas Ariel, eu conheço gente que se ferra. Pois é. Os estudos foram alargados para essa direção. Depende da suscetibilidade de cada organismo. Então, da mesma maneira com que os profissionais de saúde vocal precisam dizer que o pigarro faz mal, eles também não podem sair por aí dizendo assim: toma gelado à vontade que vai ficar tudo certo. Aí você vai lá e toma e se ferra. Foi você que me falou, Afonso. Foi você que me falou, professor de canto. Na dúvida não, né? Então, na dúvida, a gente acaba dizendo: olha, toma cuidado. Mas cá entre nós, depende do grau de suscetibilidade de cada organismo. Álcool, mesma direção. O que ferra no álcool? Duas coisas que tem que prestar atenção. Uma, eu bebi a ponto de perder os meus ajustes finos. E lembremos que cantar é um ajuste fino de músculos. Então o álcool tirou o teu ajuste fino e, consequentemente, tu não tá cantando tão bem quanto tu cantava. Inclusive, você começou a se exceder, porque tá empolgado. Controle, né? Pelo álcool, exato. Então tá. Então, como você perdeu tudo, na verdade. Isso, você perdeu tudo. Não é uma questão vocal. Então, pronto. É isso que eu queria chegar. O certo é ensaiar bêbado. Todo mundo bebendo. Isso, das duas, se você vai fazer um show bebendo, ensaie bebendo. Profissional. É igual, né? Profissional. E a outra coisa do álcool que eu penso que seja importante dizer, e é bem rapidinha, não, mas olha só, eu já ouvi falar casos que álcool pode ferrar mesmo a voz. Cara, nós estamos falando de um grau de alcoolismo. Alcoolismo mesmo. Não é o cara que bebe ali cervejinha. Não, é alcoolismo, é alcoólatra. Por quê? Porque daí ele resseca as mucosas do corpo, incluindo a prega vocal, e aumenta o atrito. E aí sim nós temos. Aí já saiu da técnica vocal. Nós estamos gerando um problema efetivamente fisiológico. E que não é o caso, não é o caso da nossa molecada que canta. Eu não sei vocês, eu não tenho maturidade de fazer um programa, cada vez que ele fala prega, eu não fazer uma piada. Não dá, cara. Não dá, eu não tenho maturidade pra isso. E deixa eu te contar que tem alunos que eu faço. Eu não tenho, cara. Tem alunos que a gente chega fazendo essa história. Eu tô aqui me coçando pra falar da Ariel. Tá coçando a prega? A gente fala assim, cara, técnica vocal se resume o seguinte: aula de técnica vocal, aprender a controlar e relaxar a prega. Pra fechar, é o cigarro? O cigarro? A questão do cigarro. Exatamente. No fundo. A questão do cigarro é interessante também porque remete a outros vamos dizer, a outros artifícios que podem ser tragados, vamos colocar assim. Veja só, o que pega no cigarro, ele pode ser pensado, como eu falei do álcool, o que pega no cigarro é a nicotina. A nicotina, de novo, saiu do padrão de estudos de técnica vocal. Nós estamos falando de problemas a longo prazo, diga-se de passagem, inclusive envolvendo outras questões de ressecamento, de novo, a nicotina pega na prega, é outra coisa. Sim, não faz bem. Tá, mas agora, tu tá dizendo então que quem fuma não canta bem? Sério? Gente, quantos cantores vocês conhecem exatamente que fumam e cantam demais? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, Fred Mercury fumava. Por exemplo, só pra dar um exemplo, Pavarotti fumava.
E muito, né? E muito. Não Era uma chaminé. Era uma chaminé, né? Agora, o outro lado da moeda, que aí eu acho que é importante a gente pensar, e aí, repito, não é só pra cigarro, é qualquer coisa quente que seja aspirada... Vai. Isso, exatamente, vai ressecar a mucosa da prega vocal, que é aquela baba que tem em cima da prega vocal que deixa ela deslizando. Você vai ressecar. E leite? Aí ferra. Leite, falando uma vez, tem uma... Cara, não, leite, essas coisas não, essas coisas de alimentação. Gelo seco no palco é uma alegria, então. Muitas pessoas têm essa complicação. Aí as empresas estão desenvolvendo já sem o antialérgico, mais umidificado, exatamente pra não ferrar isso, né? E essas coisas de alimento, cara, leite, chocolate, não sei o quê. De boa, isso aí não chega a ter... É tudo mito. Olha, tá dizendo que não tem importância. Não, tem, mas é mito. Se eu comer chocolate, eu não vou cantar agudo. Cara, é besteira. Não, se eu comer... Mas uma maçãzinha verde ajuda, né? Entendeu? Ó, boa. Então é o seguinte... Eu estudo técnica vocal. É sério que você faz. Antes do show eu faço brrr e como uma maçã. Nossa. Cara, isso não é nem na lua técnica vocal. É um cuidado, obviamente, e tudo mais. Mas exagerando meu argumento. Vou comer uma maçã e vou cantar bem. Não. Sprayzinho de própolis. Tá, resumindo esse programa, tudo que você tá fazendo tá errado. Tá? Resumindo, não, só tô dizendo que tem muitos mitos. Entende? Você não sabe bosta nenhuma, entendeu? Desista de cantar, você não vai cantar bem nunca, tá? É mais ou menos isso. Aí, com quem que a gente faz aula? Como é que é? Isso, deixa eu puxar então essa... Perguntas do dia que é assim, sabe? Puxar esse link. Serviço da entrevista. Tá, então só aqui. Puxando esse link então, certo? Qual é o meu recado, brinca com todas essas coisas que a gente falou, e qual é o meu recado assim? Tariel, você tá dizendo então que tem um monte de mito aí, que pá, pô, eu achei que eu tava cuidando da minha voz, comendo uma maçãzinha, evitando chocolate, e pá. Cara, se você quer de fato cuidar da sua voz, estude profundamente técnica vocal moderna, que é estudar fisiologia muscular com professores habilitados, aprenda a mexer na sua musculatura, a ponto de driblar problemas assim, quer ver? Vou dar um exemplo, obviamente que eu sou suspeito. Eu tenho show pra fazer hoje e eu tô tossindo a semana inteira. Sabidamente, tossir é uma das coisas piores que tem pra um cantor, porque incha a aritenoide, que é onde a prega vocal tá grudada. Se você tem domínio sobre a sua musculatura, você tem sempre um plano B, um plano C e um plano B com a técnica vocal. Brincando, o meu dedo, eu sempre faço arpejo com 4. Eu quebrei o dedo. Caraca, eu vou ter que desenvolver arpejo com os 3. Porque tu é técnico, tu conhece a musculatura, enfim. Então, se o meu recado final pudesse ser esse, ó. Tá, me dá aí, o que você sugere? Eu sugiro que você estude muito, mas muito, técnica vocal moderna com base em fisiologia, com professores habilitados e que você efetivamente domine a sua voz por dentro. Pra nunca ficar exatamente à mercê de problemas da vida real, tipo hoje tá frio pra caramba, vou botar um cachecol pra cantar. Sério? Não é esse o caminho. Lembrando que não é garantia de sucesso, né? Exatamente, perfeito. Né? Então, olha só, lembrando a galera, o Ariel tá aqui porque... Então, ele vai ministrar agora o workshop de Ele já vocais. Ministrou pra quem tá ouvindo, né? Ele já foi, né? Sábado, já foi. Né? Foi muito bom. Foi fantástico. Foi bom pra você? Assim como ele já tocou no Ventuno também, o Pink Floyd, né? O tributo. Isso, o show tava maravilhoso. Fantástico, maravilhoso. Lotado. Já quero agradecer a professora Silvia por ceder o espaço pra gente fazer o workshop. É o workshop de lançamento do DVD de drives vocais. É um DVD virtual, né? Foi jogado pras nuvens, como se diz. E é um DVD onde foi apresentado os resultados de pesquisas que a gente vem fazendo aí bastante tempo sobre os chamados exatamente drives vocais. Então você entra lá e vai ter cada drive vocal, cada memória de acesso, cada coisa. E aí a gente vai fazer o lançamento, então fizemos o lançamento sábado no conservatório. Feitíssimo. Só tu pra me tirar da cama sábado de manhã. Tava aqui, valeu. Foi bom. Valeu a pena. Agora sim, senhores, muito obrigado por terem disponibilizado seus preciosos tempos para vir nesta rádio sábado de manhã. É sempre um prazer recebê-los. Obrigada, Tamax. Você é fera. Obrigado, você é ferinha. Alguém resolve as coisas. Alisson, meu bruxo, sempre um prazer. Sabia que tivemos uma banda, né? Por isso que ele virou arquiteto, eu virei locutor. Quer dizer. Como eles são bons. Ô, mano, uma coisa interessante, esse cara aqui, ele foi cantor de baile. De baile, muito né? tempo. Então ele tem experiência, ele tá falando tudo que ele tá... Scorpions, não é? Scorpions, etc e tal. Tem estrada. A Pitty já foi muito. Pitty, o velho é ele que faz. Te chamou de velho agora. Valeu, senhores. Obrigadão. Ariel, é só procurar Ariel Coelho. arielcoelho.com.br. Vai achar uma fatinha. Gostei da tua logo, é meio Arena Grande. Tem as orelhas, tem de coelho. Valeu. Fechou. Até amanhã no programa do Avesso.